Muito boa tarde a todos. Um grande prazer novamente estar aqui com vocês, pessoal, nessa tarde de sábado, dia 16 de dezembro de 2023. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um grande prazer novamente estar aqui com vocês, uma grande honra. Professor José Castanheira, estamos aqui para mais uma aula de Direito Penal, pessoal. Hoje, infelizmente, eu não vou poder acompanhar os comentários de vocês durante a aula, mas já convido todos vocês a me seguirem nas redes sociais. Está aí embaixo o meu arroba do Instagram, que é Castzé, Castes de Castanheira, Zé de José, o apelido tradicional dos Josés pelo Brasil. E convido vocês novamente a me seguirem. Eu sempre posto dicas, comentários, a gente faz várias questões, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem sempre contar comigo, podem sempre me enviar. Tudo bem? E, pessoal, a aula de hoje é uma continuação da nossa última aula, relacionada a tópicos selecionados a respeito de crimes contra o patrimônio. E dessa forma eu vou pincelar um pouco do que a gente viu na nossa última aula, e esse é o esquenta para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, duas grandes instituições, concursos concorridíssimos, muito visados, não é à toa, né? Grandes órgãos, e crimes contra o patrimônio são temas de incidência muito forte em ambos esses concursos, podem ter certeza. Independentemente de qual venha a ser a banca organizadora dos próximos, os últimos foram o Sebrasp que organizou, a gente já pode saber que crimes contra o patrimônio certamente serão cobrados e terão incidências nessas provas. E por isso eu trouxe novamente aqui para a gente pincelar um pouco do que a gente viu na última aula. Alguns alunos me pediram que a gente desse uma repassada no que a gente viu a respeito de furto mediante fraude, estelionato, as relações entre condutas envolvendo a subtração de energia elétrica, quando configura estelionato, quando configura o furto mediante fraude, e a gente vai avançar. Vamos também dar uma olhada novamente no princípio da insignificância, como que ele atua em crimes patrimoniais. Vamos dar uma olhada no furto, algumas peculiaridades sobre o furto privilegiado, aplicações, o estelionato e uma qualificadora nova que eu gostaria de destacar com vocês, eu trouxe isso aqui para destacar, e algumas questões interessantes, algumas de dificuldade um pouquinho mais acentuada, assim como as da última aula, mas com um objetivo muito importante, que é deixar vocês preparados e atentos para todas essas peculiaridades dessa matéria tão importante. Beleza? Então, um grande prazer estar aqui com vocês. E um último aviso muito importante é de que o material dessa aula já está disponível no Drive dos materiais de apoio dos professores do QConcursos. Então, aí no link de descrição do vídeo, vocês podem clicar aí embaixo da barra do YouTube, vocês vão acessar um drive com o nome dos professores do QConcursos, uma pasta, procurem pelo meu nome, professor José Castanheira, lá dentro vocês vão encontrar o arquivo em PDF correspondente aos slides dessa aula, perfeito? PF, PRF. Ele está com a nomenclatura relacionada ao horário da aula, data, e vocês podem utilizar para revisões, para dar uma olhada novamente nas questões e, evidentemente, para aprofundarem os conhecimentos no que for pertinente. Espero que seja uma aula que acrescente, que ajude vocês nessa jornada tão árdua, porém gratificante dos concursos públicos. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos slides, pessoal. Vou colocá-los aqui na tela. Como eu já havia adiantado, se trata do esquenta para PF e para PRF, tópicos em crimes contra o patrimônio. Coloquei os escudos aí, os emblemas dessas instituições que em breve vocês vão ter a honra de integrar. E, para iniciar, gostaria de dar uma olhada novamente, como há pedidos, inclusive gostaria de destacar isso, de alguns alunos, espero que seja proveitoso essa revisão. Vamos dar uma olhada numa questão que gera certa polêmica, gera algumas controvérsias, mas é muito importante consolidar isso, especialmente para fins de prova, né? Porque a incidência, como eu já mencionei, não é baixa. Vamos dar uma olhada nessa primeira questão aqui que eu trouxe do CESP, organizadora tradicional dos concursos da PF e da PRF. Conforme entendimento do STJ, o uso fraudulento de material transparente nas fases A e B do medidor de consumo de energia elétrica que permita a alteração do relógio para reduzir a quantidade registrada e consumida e induz a erro a companhia de eletricidade, gerando a obtenção de vantagem ilícita, configura o crime D. Então, pessoal, basicamente essa questão está narrando a situação na qual o indivíduo adultera o próprio medidor de consumo de energia elétrica, para que ele indique uma realidade distinta
em relação ao consumo de energia elétrica, para que ele demonstre que se consumiu menos energia elétrica do que aquela que foi efetivamente consumida. Perfeito? O relógio medidor na residência do próprio indivíduo que praticou essa conduta. Então, qual seria, segundo o entendimento jurisprudencial, como a questão destaca? Isso é muito importante. Então, não basta que a gente entenda os tipos penais. A gente precisa entender o posicionamento dos tribunais a respeito. Vejam só. Qual seria o crime? Qual seria a tipificação dessa conduta? Eu trouxe aí, a gente já conversou sobre isso, o medidor de energia elétrica. Talvez ele seja mais antigo do que os atuais, né? Não entendo muito a respeito, mas só para a gente conseguir ter a imagem em mente. Vejam só, o indivíduo que faz isso, ele pratica modificação não autorizada de sistema de informações. Pela comparação do tipo objetivo com a conduta, a gente já pode ter uma noção clara de que não seria o caso. Dano, também não. Furto ou estelionato ou apropriação indébita. Também não se trataria de apropriação indébita, situação na qual se recebe um bem de boa-fé e posteriormente se alteram ânimos de se apropriar daquela coisa, e a gente ficaria, de fato, entre o furto e o estelionato. Mas esse caso, pessoal, vou destacar novamente, o indivíduo ele adulterou o medidor de energia para que, de maneira indevida, ele recebesse mais do que o que ele indicou lá. Ou seja, ele induz a companhia fornecedora de energia elétrica a que ela, de boa fé, entregue a ele mais energia do que ela acredita que está entregando. Então, já estou indicando aqui para vocês que se trata do crime de estelionato. Mas vamos ver qual seria o raciocínio por trás dessa resolução. Vou ajustar aqui para vocês verem mais corretamente. Se trata, então, desse confronto de tipos penais. Furto mediante fraude e estelionato. E como a gente já conversou, pessoal, a adulteração fraudulenta do medidor corresponde ao estelionato. Enquanto o gato, que é aquela ligação clandestina de energia diretamente no fornecedor, em algum gerador localizado na rua, na concessionária de energia elétrica ou num poste, numa fiação de energia elétrica, configura o furto mediante fraude. O estelionato, artigo 171, corresponde a obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Ou seja, ou você cria aquele artifício, você engendra uma situação fraudulenta, ou você perpetua uma situação enganosa anteriormente já ocasionada, fazendo com que o sujeito de boa fé lhe entregue algo, ou qualquer outro meio fraudulento. E dessa forma, o meio fraudulento, no caso da questão que a gente viu, é a própria adulteração do relógio medidor de energia elétrica, para que a vítima entregue voluntariamente o bem, que no caso é a energia elétrica, que é uma energia, como diz o próprio Código Penal, passível de valoração econômica. Então ela pode ser também objeto de crimes patrimoniais. E dessa forma, temos aqui o confronto entre o estelionato, artigo 171, e o furto. E alerto novamente, pessoal, estou passando um pouco mais rápido para que a gente tenha tempo de ver as outras questões que eu trouxe para a parte 2 da aula. A pedidos a gente está vendo isso, é muito importante que a gente reveja sim, que a gente fixe os conceitos, mas vamos tentar também avançar um pouquinho nos outros tópicos, beleza? E aqui o furto mediante fraude é uma modalidade qualificada do furto, presente lá no parágrafo 4º, inciso 2, dizendo que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o furto é praticado mediante fraude, que significa uma estratégia, um artifício para que se burle a vigilância da pessoa e se permita uma facilidade na subtração. Então, não se induz a pessoa a entregar voluntariamente o bem. A fraude no furto, ao contrário do estelionato, é utilizada para que o próprio agente possa perpetuar, possa perpetrar aquela subtração. O exemplo é, por exemplo, o indivíduo que se disfarça, se utiliza um uniforme de funcionário, por exemplo, de uma empresa que faz manutenções em automóveis, e valendo-se desse uniforme, ele entra numa garagem de um condomínio ou um local privado e se utiliza da redução da vigilância pelos moradores ou pelos profissionais daquele local para furtar bens existentes ali. É um furto mediante fraude. E vamos ver o que o Superior Tribunal de Justiça entende sobre isso, pessoal. Ele entende que no furto qualificado mediante fraude, como eu acabei de dizer para vocês, a subtração da coisa é realizada, evidentemente, com discordância expressa ou presumida da vítima. Porque um indivíduo que acredita que aquela fraude seria legítima, por exemplo, que acredita que o sujeito com o uniforme da prestadora de serviços da garagem, de manutenção de veículos, seja de fato um funcionário,
ele evidentemente não assentiu com a subtração de nenhum bem. Ele simplesmente permitiu que o indivíduo entrasse naquele recinto para que ele prestasse o suposto serviço. E mal sabia a vítima que, na verdade, aquele era apenas um artifício para reduzir a sua vigilância sobre o bem em questão. Dessa forma, é o furto mediante fraude. Por outro lado, no estelionato, segundo o próprio STJ, como a gente vê nesse julgado, nesse caso, o autor obtém o bem através de uma transferência voluntária da vítima, empreendida pelo próprio ofendido que foi induzido ou mantido em erro, como diz o artigo 171 do Código Penal. Então, a gente já vê que a adulteração do medidor de energia elétrica corresponde, ao contrário do furto mediante fraude, a uma situação na qual se induz a vítima a entregar voluntariamente. Então, se trata de um estelionato, como diz o próprio STJ. Vejam só, analisando um caso idêntico ao da questão, o Superior Tribunal de Justiça diz que o caso dos autos revela não se tratar da figura do gato de energia elétrica, que é aquela ligação clandestina, aquele, de fato, furto efetivo mediante fraude. Nesse caso, se trata de induzimento ao erro da companhia de eletricidade, que mais se adequa à figura descrita no artigo 171. Vejam só, perfeito, né? E agora, só para diferenciar as condutas, para deixar mais claro, lembrando que isso está nos slides, vocês podem baixar no Drive, aí do que concursos, a pasta com o nome dos professores. O gato de energia elétrica corresponde ao furto mediante fraude, como a gente conversou, aquela ligação clandestina que capta energia diretamente do poste transmissor. Enquanto a adulteração do medidor de consumo é o estelionato, porque via de contrato o indivíduo está de fato autorizado a receber aquela energia. Porém, ele de maneira ilícita, ele engendra uma situação, ele arquiteta uma demonstração de consumo inferior ao que ele efetivamente consumiu, obtendo, evidentemente, vantagem indevida. E essa questão de reforço aqui, vejam só, a gente acabou de ver o estelionato, relacionado à adulteração do relógio medidor de energia elétrica. Agora vamos ver a situação ambivalente, a outra situação possível relacionada à energia elétrica, que a gente já comentou, vem a ser o furto mediante fraude. Vejam só. Joaquim, com o intuito de fornecer energia elétrica a seu pequeno ponto comercial situado em via pública, efetuou uma ligação clandestina no poste de energia elétrica próximo ao seu estabelecimento. Durante 2 anos, ele utilizou a energia elétrica dessa fonte, sem qualquer registro ou pagamento do real consumo. E em fiscalização foi constatada a prática de crime. Antes do recebimento da denúncia, porém, o Joaquim quitou o valor da dívida apurado pela companhia de energia elétrica. Então a gente vê que ele praticou de fato uma conduta ilícita, porém antes do início da ação penal ele quitou esse débito, o valor correspondente à vantagem indevida que ele obteve. Segundo, novamente, uma questão que cobra entendimento dos tribunais, vejam só como é que é importante. Consoante a jurisprudência do STJ, nessa situação, Joaquim praticou o crime de furto mediante fraude, estelionato, furto simples a gente já pode eliminar, ou estelionato. A gente pode eliminar estelionato e o furto simples, correto? Estelionato não se trata, porque ele fez aquela ligação, o gato, diretamente no poste de energia elétrica, e a gente já viu que isso configura o furto mediante fraude, não estelionato. E agora, sobre a punibilidade. Será que o fato de ele haver quitado essa dívida o isenta de responsabilidade penal, ainda que fosse antes da ação penal ter início? Pessoal, nesse caso, eu tenho que dizer para vocês que não isenta de responsabilidade. O máximo que vai ocorrer é a incidência de uma causa de diminuição de pena, que é o chamado arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. Também chamado de uma minorante, porque ela reduz a pena. Vejam só, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, voltando às alternativas, pessoal, a gente vê que não se trata de punibilidade extinta, como diz a letra A, não se trata de furto simples, como a gente já conversou, e vejam só, a resposta a gente encontra ali na letra E. A conduta caracteriza furto mediante fraude, cuja punibilidade não foi extinta com o pagamento do débito, apesar de essa circunstância poder caracterizar arrependimento posterior. Porque, nesse caso, o crime foi efetivamente consumado. Não se trata do outro instituto, que a gente chama de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Não se trata do não cometimento ou da própria possibilidade de desclassificação para outra conduta. Nesse caso, ele praticou durante 2 anos o furto mediante fraude. Ele simplesmente ressarciu esse prejuízo, porém isso não
descaracteriza a prática criminosa, como a gente viu. O máximo que ocorre é o arrependimento posterior. Prosseguindo, pessoal, essa questão a gente já deu uma olhada na última aula, faço remissão à análise dos slides e à última aula, que também foi esquenta PF, PRF. Eu só vou apressar um pouquinho para que a gente possa ver algumas novidades nessa aula aqui também. Perfeito? Diferença entre estelionato e um caso concreto de extorsão, bastante interessante, também do SEBRASP. Vocês podem dar uma olhada depois. Como que o SEBRASP diferencia os dois tipos penais, trouxe essa questão só para ilustrar isso, bem legal. A necessidade de representação da vítima no caso do estelionato, prestem muita atenção nisso. Não é apenas se a vítima for idosa. Se disser, na hipótese de vítima idosa, o processamento do crime de estelionato exige representação. Pessoal, exige sim representação se a vítima for idosa. Estaria em termos corretos, apesar de um pouco nebuloso esse enunciado. Somente seria uma ação penal pública incondicionada se a vítima for idosa e, além de ser idosa, maior de 70 anos, como diz o parágrafo 5º do artigo 171, no seu inciso 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Apenas nessa situação, em termos etários, o crime de estelionato passa a ser de ação pública incondicionada, ou seja, não necessitando da representação da vítima. Muita atenção a isso. Perfeito? Mais uma questão bastante interessante. E essa questão, pessoal, eu utilizei para introduzir o princípio da insignificância, que a gente vai ver ali para frente. Essa questão aqui agora, repito, dei uma olhada na aula anterior também, perfeito? Só estou apressando para que a gente veja alguns tópicos novos. Essa questão vale a pena a gente dar uma olhada. Algumas pessoas pediram para que a gente repetisse. Vamos dar uma olhada, então, em relação à conduta do médico conveniado com o setor público que induz o Estado a lhe fornecer vantagem devida. Vejam só. Paulo é médico, concursado da rede pública de saúde, e no desempenho desse cargo público, costuma registrar o ponto e, em seguida, se retirar do hospital, deixando de cumprir sua carga horária de trabalho. Nessa situação hipotética, de acordo com o entendimento do STJ, qual será que é o crime do Paulo? E, mais uma vez, eu destaco. Outra questão que expressamente pede o entendimento dos tribunais superiores para fins de tipificação, de classificação da conduta criminosa. Vamos dar uma olhada. Qual seria o crime do Paulo? Peculato, corrupção, concussão, estelionato qualificado ou conduta atípica. Conduta atípica a gente já elimina, não se trata de um indiferente penal. A gente pode eliminar também concussão, que se trata de exigir uma vantagem devida, constrangendo alguém em virtude do cargo ocupado. A gente também pode eliminar o peculato, que diz respeito a subtrair ou apropriar-se ou desviar um bem público, valendo-se da função de agente público. E a gente também pode eliminar a corrupção, no caso seria corrupção passiva, que quando se pratica um ato mediante a sugestão de um indivíduo ou o recebimento de vantagem indevida, se pratica algo contrário ao dever de ofício do funcionário público. A gente fica aqui, por eliminação, com o estelionato qualificado, e eu vou explicar para vocês por quê. Inicialmente, vejam só, coloquei entre aspas, daqui a pouco eu vou explicar por que está entre aspas esse estelionato qualificado. Está ali no parágrafo 3º do artigo 171. Porque a pena aumenta-se de 1/3, pena do estelionato, se o crime é cometido em detrimento, em prejuízo, de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. É exatamente o que o Paulo da questão fez. Ele, contra uma entidade de direito público, ele registrou o próprio ponto, ele fingiu que trabalhava e recebeu dinheiro, induziu aquela entidade a pagá-lo. E, como a gente vê, ele praticou sim o crime de estelionato na modalidade majorada. Ele vai ter uma causa de aumento de pena fixa de 1/3. Dessa forma, é incorreto a gente dizer que venha a ser um estelionato qualificado, porque a qualificadora é aquela circunstância que agrega, que inclui novos patamares de pena ao tipo penal. Um exemplo é o homicídio qualificado, furto qualificado. Por exemplo, furto simples, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. Porém, se o furto for praticado, como a gente já conversou, mediante fraude, mediante concurso de pessoas, uso de chave falsa, mediante destreza, escalada e diversas outras circunstâncias, a pena do furto, penas mínima e máxima, serão elevadas, serão inicialmente de 4 a 10 anos, salvo engano. E dessa forma, novos patamares de pena são inseridos no tipo penal.
Por isso que se trata de uma qualificadora. Porém, se o parágrafo, seja inciso, se o dispositivo mencionar apenas uma circunstância que aumenta a pena num patamar de uma fração, num quantum fixo, como nesse caso de 1/3, não vai se tratar de uma qualificadora, não são novos parâmetros de pena. É apenas uma causa de aumento, uma majorante, perfeito? Então, em linhas gerais, grosseiramente, a gente diz que a prática do artigo 171, parágrafo 3º, dá aso à prática de estelionato qualificado. Porém, tecnicamente, chamo a atenção para vocês, isso não seria correto. Correto é o estelionato majorado, mas como vocês podem ver, a própria questão trata como estelionato qualificado. Então, a gente tem que ter esses temperamentos na hora de analisar também as alternativas. E esse foi o crime que ele praticou. Em termos grosseiros, o estelionato qualificado, em virtude de praticar contra uma entidade de direito público. Perfeito? Ele vai ter, então, esse aumento de pena de 1/3. Não vai ser um fato atípico, ou seja, não vai ser um irrelevante penal. Justamente porque eu trouxe aqui para vocês, ele obteve vantagem indevida em prejuízo à entidade de direito público de forma fraudulenta. E agora, só para reforçar o raciocínio, a pena pelo crime de estelionato é aumentada de 1/3 se a conduta for cometida em detrimento do Instituto Nacional de Seguridade Social, mais uma entidade de direito público. Perfeito. Está correto, mais um estelionato majorado ou qualificado, como algumas das questões mencionam. E um informativo da STJ, a gente já debateu na última aula, dizendo que não se trata de um indiferente penal, não se admite o princípio da insignificância num caso, como narrado naquela questão, em que o indivíduo se vale de um artifício, de um ardil, para obter vantagem indevida em prejuízo de uma entidade de direito público. E como eu trouxe aqui para explicar para vocês, caso o princípio da insignificância tenha incidência, qual vai ser a consequência? A consequência é a própria não formação da figura criminosa. Lembram disso? Em virtude da exclusão do fato típico. Porque, como eu trouxe aqui novamente, o crime nos seus elementos estruturais é formado por fato típico, por ilicitude e pela culpabilidade. E o fato típico e a culpabilidade, como elementos dos substratos analíticos do crime, também se subdividem em outros elementos, como a gente pode ver aqui. O fato típico, por exemplo, ele é subdividido em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E a tipicidade, pessoal, inserida no fato típico, também é dotada de subdivisões. Olha só que interessante. A gente tem a tipicidade formal e a tipicidade material. A vertente formal da tipicidade nada mais é do que o encaixe, do que a compatibilidade fria entre o que o texto da lei diz, o texto legal está prevendo, e a conduta praticada pelo indivíduo. Se o indivíduo se eu pegar a caneta de outra pessoa para mim, sem pedir autorização, de maneira furtiva, eu vou estar, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, furtando uma caneta, subtraindo para mim próprio, coisa alheia móvel. Então, formalmente, essa minha conduta de subtrair uma caneta, ela é típica. Ela é dotada da tipicidade formal. Então, aparentemente, eu cometi um crime de furto. Mas, aprofundando esse raciocínio, se a gente analisar a vertente material da tipicidade, a gente vai ver que não houve crime nesse caso. Justamente porque a lei penal, ela só incide em situações excepcionais, de acordo com a fragmentariedade e a subsidiariedade da lei penal, do direito penal. Ele é o que a gente chama de última ratio, o último recurso legal é o direito penal, ou seja, somente para situações que clamam a intervenção do ramo mais gravoso do direito, que é o direito penal, visto que ele envolve a liberdade de indivíduos, a própria vida, em virtude do exercício do ius puniendi, do poder punitivo estatal. Dessa forma, a gente vê que o furto de uma caneta, não, na prática, não acarreta qualquer lesão ao bem jurídico tutelado. O bem jurídico é um instituto que a lei penal protege, mediante a previsão e a criminalização de condutas. Nesse caso, é o patrimônio. Será de fato que o patrimônio de alguém foi gravemente agredido por conta da subtração de uma caneta? A gente há de convir que não. Dessa forma, não há lesividade material, não há gravidade concreta nessa conduta. E a depender de alguns requisitos, que a gente vai ver daqui a pouco, essa conduta ela vai ser abarcada pelo princípio da insignificância. Ele incide na vertente material da tipicidade, impedindo que a tipicidade se forme, e dessa forma, cortando o próprio fato típico da formação do crime.
não há crime, portanto. A gente vai ver esse raciocínio daqui a pouquinho. Passei aqui só para mostrar para vocês. Vejam só. A incidência do princípio da insignificância implica a exclusão da tipicidade da conduta do indivíduo e, dessa forma, o próprio fato típico não se forma, impedindo, assim, a configuração do crime em seus três substratos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, é sim um indiferente penal, desde que preenchidos os requisitos que eu acabei de mencionar, são elencados pelo Supremo Tribunal Federal no famoso mnemônico MARE. Vejam só. Se a conduta evidencia a mínima ofensividade social, ausência de periculosidade social, um reduzido grau de reprovabilidade e ainda a lesão provocada ao bem jurídico, como mostrei para vocês, a lesão ao patrimônio advinda do furto da caneta foi inexpressiva, a gente tem configurado a presença desses 4 requisitos do MARE, podendo, assim, dessa forma, se excluir a tipicidade material da conduta. Perfeito? Para reforçar o raciocínio aqui, vejam só, uma questão também do Sebrasp, mencionando que a Júlia, primária de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor inicial do prejuízo em R$15. Ela é presa em flagrante, denunciada pelo crime de furto simples, porém, ela é absolvida em razão do princípio da insignificância. E aí a questão não se trata da incidência ou não, a questão pede qual seria a fundamentação para a incidência do princípio da insignificância. Vejam só, de acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão do quê? Da atipicidade da conduta, de uma causa legal de exclusão da ilicitude, de uma causa de exclusão da culpabilidade, supralegal de exclusão da ilicitude ou extinção da punibilidade. Como a gente já conversou, se trata de uma causa de atipicidade da conduta. A atipicidade na vertente material, que impede a formação do fato típico, que, por sua vez, desconfigura o próprio crime. Perfeito? Prosseguindo, pessoal, agora já é novidade, a gente não chegou a ver isso na última aula, faz parte já da nossa parte 2, os tópicos selecionados em relação aos crimes contra o patrimônio. Eu queria destacar o que vem a ser a fraude eletrônica. E, novamente, retomar aquele nosso raciocínio a respeito do que vem a ser as qualificadoras. Vejam só. Porque muito se fala em fraude eletrônica como se fosse uma figura penal autônoma, um crime novo completamente apartado de outras figuras criminosas do Código Penal. Porém, pessoal, esse não é o caso. E a gente vê isso claramente a partir de uma análise do Código Penal. Vejam só. Lá no artigo 171, parágrafo 2º-A, que foi incluído pela Lei 14.155, a gente tem a chamada fraude eletrônica. Vejam só. A fraude é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzindo a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Vejam que interessante. Então, basicamente, o que o artigo 2º, parágrafo 2º-A do artigo 171 fez foi estabelecer novos patamares de pena, mais elevados do que os do artigo 171 caput. Mesmo assim, inserido no tipo penal do estelionato. É por isso que a gente diz que ele se trata de uma qualificadora do estelionato. Perfeito? Apesar desse nome em iuris separadamente, que foi conferido a ele, o artigo 2º-A de fraude eletrônica, a gente vê claramente que a fraude eletrônica nada mais é do que uma qualificadora do delito de estelionato. Perfeito? Ali no parágrafo 2º-A do artigo 171, estabelecendo novos patamares mínimo e máximo de pena. E, além disso, ele traz ainda uma causa de aumento de pena específica, no parágrafo 2º-B. Vejam só. A pena prevista no parágrafo 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Veja que interessante. Se o indivíduo, o fraudador da fraude eletrônica, se valer de um servidor estrangeiro, hospedado, por exemplo, num drive contido no exterior, seja por uma empresa de hospedagem própria, seja por algum meio, por um artifício fraudulento de hospedagem comunicante, dessa forma para a prática de outros crimes virtuais, ele vai ter, além dos novos patamares de pena da fraude eletrônica, de 4 a 8 anos, a incidência de uma majorante de 1 a 2/3.
E esse slide ele é bem exemplificativo, dei uma olhada nele depois mais a fundo, das diferenças entre qualificadoras e majorantes. Vejam só, uma causa de aumento de pena está ali no parágrafo 2º-B, enquanto a qualificadora propriamente dita é o parágrafo 2º-A. Perfeito? E trouxe exemplos aí embaixo, redes sociais, mensagens, e-mail fraudulento, que é a prática de phishing, quem estuda informática especialmente sabe disso, que são meios utilizados também para o cometimento dessa fraude eletrônica, qualificadora do estelionato. Beleza? Então fiquem de olho nisso. Agora, uma questão bem interessante a respeito do furto, também novidade em relação à última aula, que eu já adiantei no início da aula que a gente iria tratar. Vejam só, também do CESP de 2022. Acerca do furto, julguem o item a seguir. Em caso de furto de objetos de pequeno valor, é facultada ao juiz a aplicação de somente pena de multa, desde que o réu seja primário, sendo esse requisito subjetivo aferido suficientemente pela simples folha de antecedentes criminais do réu. Vejam só. Será que é possível aplicar apenas a pena de multa caso 2 requisitos estejam presentes? Os requisitos do baixo valor do bem subtraído e a primariedade do agente? Essa pergunta, a resposta é afirmativa. Se trata do chamado furto privilegiado. A gente vai dar uma olhada nisso. Porém, essa questão ela vai um pouco além. Ela não pergunta apenas sobre a possibilidade de aplicação dessa privilegiadora ao caso da prática do crime de furto. Ela está perguntando sobre como que se verifica o requisito subjetivo, ou seja, a primariedade, a condição de não condenado anteriormente pelo agente para que ele possa fazer jus a essa privilegiadora. E a questão está dizendo que essa primariedade pode ser aferida, pode ser verificada de maneira suficientemente e de maneira plena pela análise da folha de antecedentes criminais do réu. E isso também é uma questão que envolve a jurisprudência, como a gente vai ver. Será que é possível analisar a primariedade apenas pela folha de antecedentes criminais? Inicialmente, vamos dar uma olhada no que vem a ser o furto privilegiado, como eu já adiantei para vocês. Está ali no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, 2 requisitos, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Perfeito? Então, 3 possibilidades. Se o indivíduo for primário e se a coisa subtraída for de fato de pequeno valor, valor inexpressivo, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, ele pode aplicar apenas uma causa de diminuição de pena, de 1 a 2 terços, ou ainda somente apenar o indivíduo com multa. Vejam só. E para isso, como a gente já conversou, 2 requisitos são imprescindíveis. É necessário que a coisa furtada tenha um valor pequeno ou inexpressivo. Isso é diferente de prejuízo insignificante, lembre-se disso. Porque a insignificância diz respeito ao princípio da bagatela, ou insignificância que a gente já viu, que exclui a própria tipicidade material. Não se trata disso, não é como se fosse o furto de uma caneta. É algo de bem inferior, de um bem de fato pequeno, como diz o pequeno valor do prejuízo, porém nada desprezível como seria uma caneta. E a jurisprudência indica que, para fins de aferição desse baixo valor do bem furtado, até um salário mínimo, a depender das condições do caso concreto, pode ser incluído no pequeno valor do prejuízo causado pela prática do furto. Além disso, a gente tem a primariedade, que diz respeito, como eu falei, a uma espécie de requisito negativo, que é a não reincidência. É o fato de o indivíduo não ter sofrido anteriormente nenhuma condenação penal transitada em julgado. E a explicação do que vem a ser a reincidência a gente encontra no artigo 63 do Código Penal. Vejam só, a gente precisa conjugar o raciocínio do que vem a ser a reincidência, no artigo 63, a análise do requisito negativo, de sua ausência, para que a gente verifique se é possível ou não a análise da folha de antecedentes do indivíduo para essa finalidade. A reincidência está ali no artigo 63, ela é verificada quando a gente comete novo crime, perfeito, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Ou seja, caso o indivíduo tenha sido condenado com trânsito em julgado e venha depois disso praticar um novo crime, ele é considerado reincidente. Caso ele não tenha uma condenação transitada em julgado anteriormente, ele não é propriamente dito um reincidente, ele pode ser considerado um primário. Perfeito?
E, pessoal, torno a lembrar aqui que, infelizmente, eu não estou podendo ver os comentários, porque essa aula de hoje é gravada, mas convido vocês, caso tenham dúvidas, por favor, podem falar comigo nas redes sociais a qualquer momento, beleza? Então, pessoal, a reincidência está no artigo 63. E um indivíduo que não tem uma condenação penal, seja no país ou no estrangeiro, transitada em julgado, é considerado primário. E como é que se verifica essa primariedade? A gente tem aqui uma súmula, um entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, súmula 636. Vejam só o que ele diz. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Então, voltando à questão, a gente pode ver que o requisito subjetivo da primariedade, ele, de fato, é sim aferido suficientemente pela simples folha de antecedentes criminais do réu. Então, essa questão, exatamente na linha do entendimento sumulado pela súmula 636 do STJ, está correta. Perfeito? Muito interessante, né? Mais uma questão agora, atinente ao furto, que também é bem relevante. Antônio, Carlos e Pedro, previamente ajustados, subtraíram diversos bens pertencentes a um estabelecimento comercial. Após deixarem o local, foram encontrados pela polícia ainda na posse dos bens. Ou seja, eles praticaram furto qualificado, porque foi um concurso de pessoas. É uma das circunstâncias que aumentam os patamares de pena para a prática do furto. E vamos ver o que a questão diz sobre isso. Ainda que se trate de furto qualificado, se os bens subtraídos forem de pequeno valor e os agentes primários, poderá o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la ou aplicar somente a pena de multa. Então, pessoal, o que a questão pede é: será que é possível a aplicação daquela privilegiadora do furto que a gente já viu, no caso de prática de furto qualificado? Será que isso vem a ser possível? Será que é possível reduzir a pena, substituir reclusão por detenção, aplicar somente a multa, caso o indivíduo não tenha praticado sequer um furto simples, caso tenha sido um furto qualificado? Vamos ver. E a questão ainda diz, ela pressupõe que os bens tenham sido de pequeno valor e os agentes primários. Porém, como a gente acabou de conversar, o furto foi qualificado. Será que é possível essa aplicação? Vamos dar uma olhada aqui. Trouxe esse novo tópico aqui que é bem interessante. Furto qualificado versus a incidência da privilegiadora. Uma nova súmula agora do Superior Tribunal de Justiça muito importante para provas. Vejam só o que ele diz, a súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio, previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, ou seja, ele não pode ter uma condenação transitada em julgado anterior, como a gente viu lá no artigo 63 do Código Penal, o pequeno valor da coisa também tem que estar presente, e atenção a esse grande requisito aqui, mais importante dessa súmula. E a qualificadora for de ordem objetiva. Ou seja, é possível sim que a privilegiadora do furto incida no caso de furto qualificado, porém apenas na hipótese de furto qualificado de natureza objetiva. Ou seja, é possível então, portanto, o furto qualificado privilegiado, desde que a qualificadora, repito mais uma vez, seja de natureza objetiva, ou seja, desde que a qualificadora tenha relação com os modos, com os meios de execução objetivos, e não se tratem de uma indução a erro do indivíduo, não se trate de um abuso de confiança, que são as duas qualificadoras de natureza subjetiva do furto. Perfeito? Então, uma situação hipotética, o furto mediante destreza, mediante escalada, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, mediante concurso de pessoas, que é o caso da questão. Se esse furto, de natureza evidentemente objetiva, também se tratar de um furto de uma coisa de pequeno valor, ou seja, um baixo prejuízo para a vítima, praticado por um indivíduo que é primário, ou seja, um indivíduo que não tem condenação transitada em julgado, ele pode sim ser beneficiado com o privilégio do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, substituindo a reclusão pela detenção, reduzindo a pena de 1 a 2 terços ou ainda aplicando-se somente a pena de multa. Somente não é possível o furto qualificado privilegiado, caso a qualificadora seja de natureza subjetiva. E como eu já mencionei, se entende no ordenamento nacional que
a natureza subjetiva da qualificadora do furto está presente no furto mediante fraude e no furto mediante abuso de confiança. Perfeito? Então vejam só que questão interessante. A gente vê que ela está correta, que ainda que se trate de furto qualificado, de acordo com a súmula 511 do STJ, se os bens forem de pequeno valor, agentes primários, o juiz pode sim aplicar os quesitos do furto privilegiado. Perfeito? Levem isso para a prova. Muito importante, muito interessante essa questão. Eu trouxe aqui as espécies básicas, só para a gente ilustrar melhor essa questão do furto qualificado. Lá no artigo 155, parágrafo 4º. Vejam só, há outras espécies de furto qualificado, mediante utilização de explosivos e diversas outras formas, vocês podem dar uma olhada lá depois, porém esses são os tradicionais, só para a gente trabalhar a ideia do furto qualificado privilegiado. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, ou seja, um novo patamar de pena é inserido para o crime de furto, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa e ainda mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Perfeito? Nessas hipóteses, eventualmente a gente pode até ter a incidência da privilegiadora se presentes os requisitos, somente não sendo possível no furto mediante fraude e no furto mediante abuso de confiança, porque são qualificadoras classificadas como de natureza subjetiva. Perfeito? Muito interessante. Não deixem de baixar o material no Drive, cujo link está aí embaixo na descrição do vídeo. Perfeito? Para encerrar, uma questão muito interessante, pessoal, que eu quis trazer para vocês. Cada alternativa dá a gente uma oportunidade de fazer uma análise bastante relevante sobre questões de crimes patrimoniais. Vejam só. A respeito dos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta. A Lei 13.964, que alterou o Código Penal, tornou o estelionato um crime de ação penal condicionada à representação da vítima. Perfeito. Salvo nos casos em que essa seja idosa, com mais de 65 anos de idade. Pessoal, a gente já conversou no início dessa aula e de maneira mais aprofundada na nossa última aula a respeito disso. A gente já viu que não basta que a vítima seja idosa, tampouco basta que ela tenha mais de 65 anos de idade. Porque aquele novo parágrafo do crime de estelionato, parágrafo 4º, ele exige que a vítima seja maior de 70 anos de idade, para que o estelionato dispense a necessidade de representação. Lembram-se disso? Então, caso a vítima do estelionato seja uma pessoa idosa, com mais de 65 anos de idade, com 66, 67, 68, 69, ainda assim, o estelionato vai ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Essa vítima vai precisar, sim, manifestar o interesse dela em se processar o criminoso, o indivíduo que praticou o estelionato contra ela. Perfeito? Somente não sendo necessário se a vítima for maior de 70 anos de idade. Lembre-se disso. A vítima idosa não significa que a ação penal é pública e incondicionada. Apenas a idosa maior de 70 anos de idade. Então, essa letra A, como a gente vê, claramente está incorreta. Letra B. O roubo em transporte coletivo vazio é circunstância concreta que não justifica a elevação da pena base. Pessoal, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nessa alternativa um pouco mais a fundo. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: a princípio, o fato de o roubo ter sido praticado no transporte coletivo, seja num ônibus, num veículo de aluguel, um local com circulação elevada de pessoas, a princípio, esse roubo, essa circunstância, justifica a elevação da pena base na aplicação, na dosimetria da pena pelo juiz. Porém, a questão está dizendo que o transporte coletivo estará vazio. Será que vai ser justificado? A gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Vejam só. O informativo 727 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, mais uma questão que depende do conhecimento da jurisprudência, diz o seguinte: a prática de roubo dentro do transporte coletivo, como eu adiantei para vocês, autoriza, em linhas gerais, a elevação da pena base, em razão do fato de que neste local há grande circulação de pessoas. Ou seja, a princípio, perfeito o raciocínio. Tem muita gente lá, é o transporte coletivo, a pena base será aumentada porque a reprovabilidade da conduta é maior. Também porque existe uma elevada periculosidade da ação, como diz o STJ. Contudo, prosseguindo o informativo 727 do STJ, diz o seguinte: se o ônibus está vazio, o argumento utilizado para justificar o aumento da pena não existe.
porque não há, evidentemente, grande circulação de pessoas naquele momento. Então não se pode elevar a pena base estritamente em virtude da presença, da prática do roubo no transporte coletivo de passageiros sem que haja público naquele local. Porque a justificativa é a elevada periculosidade da ação em virtude da grande circulação de pessoas. Não havendo essa grande circulação, não há que se falar, portanto, na elevação da pena por esse motivo exclusivo. Então a gente vê que está correta a alternativa B. A gente já achou nossa resposta, vejam só. O roubo em transporte coletivo vazio é circunstância concreta que não justifica a elevação da pena base. Perfeito? Prosseguindo. Essa é uma questão bastante polêmica, muito falada, atualmente também. Vejam só. O rompimento de cadeado e a destruição da fechadura da porta da casa de uma pessoa, feitos com o intuito de efetuar subtração patrimonial da residência mediante uso de arma de fogo, são ações suficientes para configurar o crime de roubo circunstanciado. Ou seja, o indivíduo arromba o cadeado, arromba a fechadura da porta com o dolo, com a intenção de subtrair bens patrimoniais utilizando-se de arma de fogo. Será que isso configura o roubo circunstanciado, ou seja, o roubo majorado, pela utilização de arma de fogo? Majorado porque aumenta-se a pena aplicada, é um aumento de fração, não se incluem novos patamares de pena, no caso do roubo, ao contrário do furto. Depois vocês comparem os tipos penais do artigo 155 e do artigo 157. E a respeito dessa questão narrada na alternativa C, o STJ tem também um informativo que aborda o caso concreto, o informativo 711, vejam só. Adotando-se a teoria objetivo formal, o rompimento de cadeado e destruição de fechadura da porta da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Vejam que interessante. Essa teoria objetivo formal, pessoal, é majoritariamente adotada no nosso ordenamento, pela jurisprudência, pela doutrina, para diferenciar o que vem a ser os atos preparatórios da efetiva execução do iter criminis, da atividade criminosa. E essa diferenciação causa total impacto no momento de se avaliar se a conduta pode ser considerada praticada, consumada ou não. E adotando essa teoria objetivo formal, como diz o STJ, no caso em que se arrombe a fechadura, em que se destrua o cadeado com a intenção de roubar, a gente não tem ainda a prática do que a gente chama do núcleo do tipo penal. O núcleo do tipo, no caso do roubo, é a própria subtração mediante violência ou grave ameaça para si ou para outrem. Então o crime sequer chega a ser tentado, vejam só. Meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Ou seja, segundo o STJ, sequer se iniciou a execução efetiva do tipo penal. Dessa forma, não se pode tratar como tentativa, vai ser uma classificação penal anterior àquela. Vejam que curioso. Em virtude da separação entre o que vem a ser os atos preparatórios e o que vem a ser, de fato, a própria execução do crime no que se chama de iter criminis, no caminho percorrido para fins de configuração da figura delitiva. A gente não vai aprofundar muito nisso nesse momento, mas é importante abordar esse raciocínio do STJ. Perfeito? Então, de acordo com a teoria adotada, não se configura sequer a tentativa nesse caso, porque o núcleo do tipo penal não chegou a ser praticado pelos indivíduos, como diz o Superior Tribunal de Justiça aqui. Letra D. Quando o crime de esbulho possessório é praticado com violência, aplica-se somente a pena do esbulho, pois esse tipo penal absorve outros delitos que venham a ser praticados para que ele ocorra. Pessoal, nessa alternativa, a gente tem aqui uma clara questão de lei seca, de conhecimento mesmo dos tipos penais. Porque a gente vê ali, no crime de esbulho possessório, no artigo 161, inciso 2, parágrafo 2º, que se o agente se utiliza de violência, ele também vai incorrer na pena combinada à violência. Perfeito? Vai ser, então, um concurso material em relação às penas. Ele vai ser, nessa forma, responsabilizado pela violência também. Então, não há que se falar em aplicação apenas da pena do esbulho. Perfeito? E, por fim, a letra E. Vejam só que interessante. Outro aspecto dos crimes patrimoniais que costuma ser muito incidente em provas, que são as escusas absolutórias. Vamos ver o que a alternativa E diz. É isento de pena
aquele que pratica crimes contra o patrimônio em desfavor do cônjuge durante a sociedade conjugal, ainda que haja emprego de violência. Será mesmo? Se a gente conhecer o Código Penal, vejam só. Inicialmente eu trouxe a escusa absolutória correspondente à questão que é confundir a gente. Ela diz o seguinte, no artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, ou seja, nos crimes patrimoniais, nesse título, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, ou seja, durante o casamento, e também em prejuízo de ascendente, descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja o parentesco civil ou natural. A princípio, a pessoa é de fato isenta de pena, se praticar um crime patrimonial contra qualquer dessas pessoas. Porém, vejam só a exclusão dessa escusa absolutória ali no artigo 183. Não se aplica o disposto nos artigos anteriores, ou seja, o 181 e 182, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, se houver grave ameaça ou violência, seja, por exemplo, no esbulho possessório mediante utilização de violência, seja roubo, seja extorsão, seja qualquer dessas modalidades majoradas, não há que se falar na incidência da escusa absolutória, porque não foi algo praticado sem violência ou grave ameaça. Houve violência ou grave ameaça, há outros bens jurídicos em jogo nesse caso. Perfeito? Então, nesse caso, não há incidência da escusa absolutória. As bancas adoram esse tipo de questão. Então, é uma questão que exige, além do reconhecimento legal, daquele juízo de letra de lei, que a gente precisa ter sempre em mente com a memória fresca, exige um conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Perfeito? Vejam só que interessante. Para conhecer todas as alternativas e respondê-las, a gente precisou ver súmulas do STJ, a gente precisou ver teorias relacionadas à diferenciação entre os atos executórios e preparatórios do crime, a gente precisou entender as escusas absolutórias, inclusões no Código Penal a respeito da necessidade ou não de representação no caso de estelionato, uma questão bastante completa, perfeito? Que ilustra bem a tendência das bancas atuais, especialmente do Sebrasp, que é bem cotado para ser a próxima organizadora, assim como foi anteriormente, dos concursos da PF e da PRF. Beleza, pessoal? Novamente, eu convido vocês a baixarem os slides, estão lá no Drive do Que Concursos, a descrição do link, o link está na descrição do vídeo, cliquem lá, vocês vão abrir uma pasta com o nome dos professores, procurem pelo meu nome lá, José Castanheira, e novamente reitero que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Infelizmente a gente não teve a nossa interação tradicional da aula, porque essa é uma aula gravada, mas convido vocês a me seguirem nas redes sociais, está aqui embaixo o meu perfil. Qualquer dúvida, qualquer questão, sugestão, vai ser um grande prazer receber e conversar com vocês, e reforço que nessa caminhada é sempre bom a gente ter gente para nos acompanhar, para orientar, busquem grupos de estudos, acompanhem sempre as aulas aqui do Que Concurso, uma plataforma bastante completa, e contem sempre conosco, beleza? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, e a gente se vê muito em breve. Um grande abraço, pessoal.